hoje uma reflexão sobre o tempo e nossas vidas, a partir do livro Momo e o Senhor do Tempo, autor Michael Ent. Vamos prestigiar. Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Já foi feito há mais de um ano atrás, mas eu só tive como vir agora. Acho que era o tempo, era esse tempo. Estou feliz de ver algumas pessoas conhecidas que já tiveram lá no PDG, outras pessoas que a gente já encontrou aí pelos trabalhos que a gente realiza na Unicamp. Estou aqui na Unicamp há bastante tempo, não parece. Mas o tempo passou muito rápido. Já estou na Unicamp há 25 anos. E gosto muito de trabalhar nessa universidade, de conviver com as pessoas. E minha área de trabalho, são as pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mais na área da psicologia organizacional. E hoje, mas eu não vou falar muito disso que hoje não. Hoje eu vou falar de um negócio que me inquieta muitos, acho que desde quando eu era pequena. E aí, para vocês entenderem por que falar desse livro, desse tema, eu vou ter que contar até um pouco da minha vida, da minha história, para vocês entenderem bem. E eu gostei de ter bastante gente, viu? É o frio, né? Acho que até esse tempo aí está propício. Então, olha, desde criança eu sempre fui meio inquieta com a coisa do tempo. E eu nasci e cresci no sítio. E lá no sítio, o tempo, ele era assim, tempo de chuva, tempo de sol, tempo de plantar, tempo de colher. Às vezes a gente falava assim para minha mãe: ai, mãe, tô com vontade de comer mexerica. Ela falou assim: não é tempo, filho. Vai lá no pé de mexerica, fica observando, porque ele está começando a florescer. As abelhas estão passeando de um pé para o outro. Já vai vir a mexerica. Aí a gente criança ia lá, ficava tomando conta. Então esse era o nosso tempo, a medida do tempo era assim. Então eu cresci nesse tempo, entendendo a passagem desse tempo. E aí não demorou muito, a gente teve que ir para a cidade grande para poder estudar, E a vida do sítio sempre foi muito difícil para todos, Aí o êxodo rural tem no Brasil todo. Então, e a nossa família não foi diferente disso. Aí nós viemos para a cidade, mas eu não perdi essa inquietude com relação ao entendimento do tempo. E nunca lidei bem com o tempo. Mas ela vem falar do tempo, ela deve ser uma expert no tempo. Não sou, não. Tenho que confessar que não. E acho que até por isso que isso me provoca bastante. Aí um dia, eu tive a oportunidade de, vocês já devem ter lido, visto filme, coisa do tipo. Você vai ter trabalho comigo, você vê quieta, E aí aquele autor da História Sem Fim, vocês já leram? Com certeza, Porque a gente está num lugar de pessoas que a gente tem essa ideia de quem trabalha em biblioteca gosta de ler. A gente tem essa ideia, não sei se ela é verdadeira, mas a gente é cheio de ideias em relação às coisas, Então tem esse autor, da História Sem Fim. E aí quando eu li História Sem Fim, gostei muito do livro. Quando eu vi o filme, achei que não tinha nada a ver comigo. Falei, ai, que decepção. Aí um dia numa livraria, aí eu vi esse livro, que é um outro livro dele, desse autor, que ele fala sobre Momo, é uma menina. Eu vou contar e mostrar para vocês. Alguém já leu o livro? Esse livro? Na verdade, o livro vai ser um instrumento para a gente falar do tempo. Ele fala coisas riquíssimas, tem diálogos riquíssimos aqui em relação ao tempo, de uma maneira muito assim simples, com diálogos de criança, diálogos de questionamentos, assim como quando a gente é criança pergunta aquelas coisas, Então o diálogo aqui é muito simples para a gente entender e refletir sobre o nosso tempo. Então Momo é uma menina e vai falar sobre o Senhor do Tempo.
ela procura descobrir quem é que distribui o tempo das pessoas. Aí eu fiz umas transparências, porque eu falo demais. Então, para ajudar a seguir, né, um pouco, porque não dava para vir aqui contar para vocês nesse tempo, nem sei quanto tempo a gente tem. Então, não dava para falar do livro todo, né? Porque o livro, ele tem muitas histórias, né? E muitas figuras de linguagem, muita coisa bonita. Então, é um livro de 200 e poucas páginas. Então, não dava, né? Para a gente ficar falando todos os detalhes que eu gostaria de contar que o livro tem. Eu organizei algumas transparências para a gente se situar, para a gente conversar um pouco. Então, eu vou sempre trazer falas do livro e algumas reflexões do nosso dia a dia. E quem quiser parar e comentar, vamos trabalhar, vamos funcionar assim. Qual é o nosso objetivo aqui hoje? Pelo menos assim, minha expectativa. Aprender alguma coisa, refletir alguma coisa nesse dia aí, que está bem propício para isso. A gente aprender junto aqui. E aí eu quero que vocês falem para mim, quando vocês viram esse tema rolando por aí no Lendo Letras, né, o que vocês pensaram? Vocês imaginaram? Técnicas de administração bem melhor seu tempo. Sinto muito, você vai ficar frustrado. A gente pensa nisso, né? Mas assim, frustrado em relação à técnica, né? Mas assim, nós vamos refletir profundamente sobre o significado desse tempo na nossa vida. Mais alguém pensou alguma coisa? Eu pensei O que assim. você pensou, Deise? Eu como acho que eu sou a mais velha da turma aqui da biblioteca, né? E já estou ficando no Unicamp já meio assim, passando o tempo. Eu pensei que poderia enriquecer alguma coisa, assim, uma reflexão mesmo, filosófica sobre o que a gente faz com o tempo nas nossas vidas mesmo, né? Como é que a gente aproveita melhor? Como é que se pode aproveitar melhor? Porque tem hora que a gente fica pensando, eu acho que eu já estou perdendo tempo, né? Eu tenho que aproveitar o meu tempo. Então eu falei, de repente tem alguma coisa legal nesse sentido. É o tempo antes da morte, né? Também não precisa ir tão longe. Eu, quando eu vi isso daí, né? Porque o tempo Mas é um tempo. porque você morreu um pouquinho pra frente. Eu pensei nisso. Chegar mais pra frente, já tentado lá pra frente. Não é que. Mas quando viu a palavra o tempo, porque depois que você morrer, você não tem mais tempo. Aí o tempo é outro. Outro tempo. Tudo bem. Vocês estão ficando irritados. Nada, eu vou, a gente vai na mesa. A gente empurra a mesa. Faz mal. Eu bebo bastante água, porque eu tô saindo de uma gripe, uma secura na boca, uma coisa horrível. Tá? Então vocês não se incomodem, eu falo bastante. Então eu fiquei, depois que eu lancei o tema, né, que eu conversei com a Solange quando ela estava lá no BBG, a gente estava trabalhando nas aulas juntos lá. Aí eu falei assim, nossa, o pessoal vai pensar nisso, né? Esse tema, né? Mas vamos lá. Eu quero apresentar primeiro o autor, né? Quem é esse autor, o Michael Ende? Ele é um filho do pintor surrealista, ele era alemão, né? Ele nasceu em 12 de novembro de 29, morreu com câncer de estômago em 28 de agosto de 95. A primeira edição de Mon foi em maio desse mesmo ano. A primeira edição foi em maio e ele morreu em agosto de 95. Tá? Ele era um dos mais populares e famosos autores do século XX, principalmente pelo seu sucesso, dos seus livros infantis. Então ele escreve numa linguagem infantil, muita gente acha que isso é livro para criança. Né? É como o Pequeno Príncipe, esses livros, né? Só faz esse livro de criança. Mas eu aconselho todo adulto a ler esses livros, que faz bem para a alma. Entretanto, Ende não era apenas autor dedicado às crianças, tendo também escrito livros para adultos. Ele dizia, é pela criança que existe em mim e em todos nós que eu conto minhas histórias. Meus livros são para crianças de 8 a 80 anos. Então nós estamos dentro, né? Estamos na faixa. Seus livros podem ser descritos como uma mistura de realidade com fantasia. Você, quando começa a ler os livros dele, nossa imaginação vai longe. Consegue, pelo menos, toda vez que eu leio, mesmo que eu já li uma vez,
Eu vejo os personagens, as situações, as cenas, os lugares. A descrição é muito boa. Né? Então a gente consegue entrar naquela história. Eu espero que eu consiga, pelo menos um pouquinho, fazer vocês entrarem nessas histórias dele. Né? O leitor é frequentemente convidado a interagir com a história e os mundos de seus livros, costuma espelhar a realidade, usando a fantasia para trazer luz aos problemas da sociedade moderna. Então, gente, esse livro, embora ele tenha sido escrito dessa forma, nessa época, ele fala de hoje, da nossa vida, né? De como a gente trabalha nossas coisas. Esse é o autor, tá? Trouxe uma foto aí para vocês terem uma ideia. Pena que acho que ele teve pouco tempo para escrever, escreveu poucas coisas, escreveu 4 ou 5 livros só. E ele tinha editado esse livro antes, mas com outro nome. Era Momo, a menina que sabia ouvir. Aí depois ele complementou um pouco o livro e escreveu Momo, sem ouvir. Achei mais legal. Né? Aí ele é muito conhecido pela História Sem Fim, que muitas pessoas leram, né? Então, a História Sem Fim é um livro de Andy mais conhecido. Os outros livros mais divulgados é esse, né? E esse outro aqui, que nem sei como fala isso, né? Que significa maquinista. Ele era alemão, então nem sei que língua é essa em inglês. Seus trabalhos já foram traduzidos para mais de 40 línguas e venderam mais de 20 milhões de cópias, sendo muitas obras adaptadas para filme, peças de teatro e ópera. Principalmente, Momo tem... eu consegui captar alguns filmes, um filme até, mas ele estava em alemão. E assim, falei, não vou esquecer desse negócio, porque o filme ele nunca retrata o que o livro está, as palavras do livro, aquela imaginação que o livro nos traz. E História Sem Fim, né, que é um filme que ficou famoso. Mas o que o livro conta, né? O que o livro conta? Ele vai contar a história de uma menina, né? Ele vai contar uma história de uma menina, né? Que ela luta, né? A história de uma luta para tomar de volta o tempo roubado das pessoas pelos homens cinzentos. Né? Então, e nós vamos entender quem são esses homens cinzentos. Então, todo dia da nossa vida, nosso meio. Cada um aqui deve ter um monte deles. Né? Os homens cinzentos, eles se alimentam exatamente do tempo poupado por cada indivíduo. Né? Então, a gente poupa o nosso tempo em função de alguma coisa. E aí, o autor criou essa figura desse homem cinzento, que são os ladrões do nosso tempo. Aí já vou perguntar para vocês, quem são os ladrões do seu tempo? Que impede você de ser feliz, de fazer as coisas que você gosta, né? De viver a vida que você podia fazer, viver de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais feliz mesmo, né? Daria a palavra. Por isso, o que esses homens cinzentos fazem, né? Eles ficam convencendo, né? Precisam convencê-los, as pessoas, de que não tem tempo a perder. Né? Então as pessoas vão deixando de fazer essas coisas importantes do ponto de vista emocional, do ponto de vista do desenvolvimento humano, do ponto de vista da satisfação da alma, assim, porque tudo é visto como perda de tempo. Né? Os seres humanos, alguém que precisa economizar tempo, passam a cumprir suas tarefas de forma sempre rápida, né? Sempre rapidinho. Eu vou fazer isso logo para não perder tempo. Vou fazer isso logo para não perder tempo. Ou não vou fazer isso para não perder tempo. Deixam de se dedicar ao que lhes dá prazer, ao que lhes dá felicidade. Tudo para não perder tempo. Então vamos pensar aí. Aí, o Michael, como é que o Michael Ende apresenta a Momo? Quem é essa menina, né, que ele usa como personagem? Né? É uma garota que morava num anfiteatro em ruínas. Ela não tem noção da idade. Pergunta quantos anos ela tem. Ela tem 100. Tá no livro. Eu tenho 100 anos. Mas ela é uma garota, ela é uma menina. Né? Não se preocupava com a aparência. Tinha o prazer em conversar com as pessoas. Todos que aproximavam de Momo sentiam bem ouvir suas histórias. Ela era uma expert em contar histórias. Então as pessoas buscavam o local que ela morava só para ouvir as histórias que ela contava. Né? E as histórias eram recheadas de detalhes, de imaginações, fantasias. Né?
O mundo imaginário dela era uma coisa maravilhosa, né? E ela tinha o dom de ouvir a todos com bastante atenção e calma. Ela era realmente uma experta em ouvir. Trabalhando só. Não só feliz, não? Não, porque muitas crianças visitavam o Momo para brincar, mas seus melhores amigos eram Gigi, que era um jovem tagarela, e o velho Beco, né? O varredor, que ele era muito calado. Né? Gigi, ele era um personagem do livro, ele é um personagem do livro, que ele era um guia turístico. Né? Então ele falava muito, também contava muitas histórias, né? E gostava de falar. Já o velho Beco, né? Ele era muito calado, ele trabalhava como varredor de rua, ele era muito calado. E as pessoas não tinham muita paciência com ele. O Momo tinha bastante paciência com eles, porque afinal a habilidade dela de ouvir era muito grande, né? Então tem várias histórias no livro que conta deles. Eu vou trazer só um exemplo do Beco, mostrando como a habilidade de ouvir é importante na nossa vida. E como determinadas pessoas, às vezes até pela tipologia da pessoa, a gente não tem paciência de ouvir, né? A gente não ouve, não presta atenção, ou então espera uma resposta imediata da pessoa, né, em relação a determinada coisa. O Beco, o varredor, ele era lento, né? A reação dele demorava. Cada pergunta que se fazia para ele demorava a responder, ficava uns dias pensando. Então ninguém tinha paciência. Depois de fazer uma pergunta para alguém, a pessoa levar quantos dias para responder, sabe? Sei lá. Não tenho tempo. Então, não tem o tempo, a nossa ansiedade você morre, né? Você faz uma pergunta até que aquela pessoa. Mas ela tinha essa calma, ela tinha essa espera aí com a resposta dele. Tá? Foi o que eu consegui um pouco da imagem de Momo, para vocês terem uma ideia. Pelo que ele descreve no livro, ele consegue chegar assim, fala que é uma menina desgrenhada, os cabelos arrumados, né? Que usava uma saia até ao meio do joelho, que usava um paletó comprido por cima, e as roupas que ela usava eram roupas que ganhavam, às vezes vinham do lixo. Ela vivia nesse contexto assim, tá? Então eu achei um livro antigo que tinha uma foto dela, só pra gente criar uma imagem também da situação, né? E aí eu trouxe um pouquinho pra gente pensar, né? Isso aqui é uma simbologia do tempo, né? Então, muitas pessoas usam isso demonstrando o tempo. E é nós aqui dentro, tá indo nesse tempo, né? Vivendo. É o tempo passando e a gente aí, né? Aí uma pergunta, né? Não sei se é uma pergunta, uma reflexão. Existe um mistério muito grande que, no entanto, faz parte do nosso dia a dia. Todos os seres participam dele, embora poucos reflitam sobre ele. A maioria simplesmente o aceita sem mais indagações. Esse mistério eu tenho. Aí eu pergunto para vocês, o que eu tenho? A cada um. Vamos lá, coragem. O que você pensa agora? Falando dessas coisas, o que te vem à cabeça? O que eu tenho? Em que aspecto? Do teu aspecto escatológico, né? Da história do homem. No começo do tempo, plenitude dos tempos, no começo a vida do Messias, e agora também plenitude dos tempos. Seria agora a plenitude dos tempos. Então ele vem, passa por várias gerações. Porque tudo acontece agora. Assim como a explosão dos acontecimentos antes, está havendo agora. Está acontecendo a todo momento. Então o tempo ele perpassa gerações, né? Mas vamos lá. Vocês imaginavam que vocês iam ter papo de cabeça hoje? Isso é papo de psicóloga. Você vai falar, isso é papo de cabeça. Minha amiga falou assim, nossa, mas que papo de cabeça que você gosta desse tempo aí. Falei, nada, nós passamos o dia inteiro falando do tempo, né? Nós vamos falar disso, não tem tempo, ou tem tempo, não dá tempo, tudo é o tempo. O tempo é conveniência de cada um também. Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. Né? Nós vamos ver aqui bem isso daí. Né?
O tempo é nosso. Sou eu que sei que vou fazer com cada um, né? Existem os calendários, os relógios que medem, né? Mas significam pouco ou mesmo nada, porque todos nós sabemos que uma hora parece uma eternidade, né? E outras vezes passa como um relâmpago, dependendo do que acontece nessa hora. Quem de nós aqui nunca teve vontade de parar o tempo? Ai, eu quantas vezes tive tempo parasse? Outras vezes você fica assim, gente, mas esse tempo não passa, eu queria que passasse logo. Quem está preso, por exemplo. Quem está preso, quando você está vendo uma situação difícil, né? Você quer que o tempo passe logo. Mas quando você está vendo aqueles momentos lindos, maravilhosos, emocionantes, aí você quer segurar o tempo pela mão. Quer eternizar. Quer eternizar esse tempo. Você quer agarrar ele, né? Você quer que ele passe, né? Então, é a nossa vida. A gente vai vivendo essa dinâmica aí, né? Nosso amigo ou nosso inimigo? Ele pode ser nosso amigo, pode ser nosso inimigo. A gente vai fazer essa escolha. O que esse tempo vai ser para cada um, né? E a vida, né? Tempo é vida. E a vida mora no coração, né? A vida é... Enquanto a gente está aí, o coração pulsando, a gente está vivendo, né? A gente é essa vida aí. Vamos lá. E muita gente briga com o tempo, né? O que seria esse tempo nosso hoje? Quanta gente briga com o tempo? Vai lá em casa, você não vai na minha casa, não dá tempo. Faz isso pra mim, não tenho tempo. Eu já vi isso o trânsito, né? O trânsito é acho que representação da falta de tempo. Então nós vamos ver os ladrões de tempo aqui. Daqui a pouco nós vamos perguntar para vocês quem são os nossos ladrões de tempo, os nossos homens cinzentos, né? Hoje o tempo controla o homem, não mais o homem controla o seu tempo. Hoje a gente, como às vezes a gente não para pensar no tempo, não para pensar no que é mais importante para nós, o que nos deixa mais feliz, qual é o nosso objetivo de vida, o que eu planejo para mim, quais são as minhas prioridades. Aí a gente vai vivendo um dia atrás do outro, né? Aí eu não tenho mais controle, né? Quem controla é o tempo, porque o tempo está rodando, né? A hora está passando, eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. Aí muda o controle. Não sou eu que controlo, é algo externo que me controla, né? Quando eu não tenho essa definição pessoal, né? Que é importante para mim enquanto pessoa, enquanto vida, enquanto momento, né? Então por isso que a gente fala dessa inversão aqui, né? Gente, essas frases são tudo frases do livro. Não são frases minhas, não. O que eu vou falar é minha, mas é para mim são frases do livro, né? Antigamente, como ele estava dizendo lá, né, as pessoas eram guiadas pela luz solar. Não tinham problema algum vivendo sem um relógio que mostrasse a hora exata, né? Como eu falei lá da minha infância, lá nos primórdios, né? Os índios, né, os antepassados viam o tempo, né, ou a hora pela luz solar, né? Sabiam que era assim. E tempo é a duração limitada das coisas, períodos, época, estado atmosférico, duração de cada parte do compasso. A hora é um período de 60 minutos, pequeno espaço de tempo, momentos precisos, né? Então, com o desenvolvimento das civilizações, né, a gente foi chegando a essa cronometria do tempo aí, para a gente poder conviver e ter uma organização em sociedade, né? Então hoje a gente não pode perder um minuto, né? Porque o tempo é precioso, né? O tempo é dinheiro, o tempo é tudo, né? Então vamos lá. Vou falar mais um pouquinho de novo, né? Quem era essa menina? Né? Ela tinha o dom de ouvir as pessoas. Ela tinha esse dom. Um dom perdido por nós, né? Como a gente não tem tempo, ouvir as pessoas se torna um negócio meio complicado, né? Quero falar com você. Depois, não dá tempo. Não dá tempo. Eu vou falar um negócio que eu já fiz,
E às vezes até faço. Alguém quer falar comigo, não tenho tempo, estou em tal lugar, você não quer ir junto comigo pra gente conversar? Eu ia fazer essa pergunta. Lá na DGA o corredor é grandão, você conhece a DGA, né? Quantas vezes parece alguém que quer falar uma coisa naquela hora? Você quer falar agora? Eu quero. Então vamos indo comigo? Vamos. Então, a gente vive dessa maneira, né? Agora, o que é importante, talvez, a gente parar para refletir hoje aqui? O que dá para fazer, né? Pelo menos quando a gente para pensar um pouquinho, já é um bom sinal. A gente sai um pouco desse automatismo, dessa situação que a gente se encontra, né? Mas você ia me perguntar isso? O que você ia perguntar? Agora fugiu, era mais ou menos isso, assim. Em que lugar você se colocaria como Momo ou uma outra pessoa no personagem de hoje? Você teria esse tempo? Não. Eu tento ter, até porque, assim, por crença, por formação, né? Sou psicóloga, sou formada para ouvir as pessoas. E eu fui fazer psicologia porque eu gosto disso, né? Mas o dia a dia, os compromissos, a agenda, né? A gente tem várias, tem hora que não dá, né? Você tem que chegar para a pessoa e falar, agora não dá, não é possível. Mas depois a gente volta a conversar. Só que esse depois tem que acontecer. Você pode deixar esse depois, esquecer, se perder no tempo, né? Então, até ontem eu estava conversando com o pessoal lá do PDG lá. Falei, gente, se você não tem tempo para ouvir uma pessoa, né? Não fica ouvindo pela metade. Então a pessoa está falando com você não quer falar para ela que agora não dá. Aí você está ali fazendo alguma coisa no computador, ou você está com a cabeça pensando se aonde, ou você está né? Ou você não dá atenção para a pessoa. Então fale para ela, agora não dá, porque agora eu tenho que fazer tal coisa, eu estou num horário apertado, né? Não dá. Então vamos combinar depois. Só que depois tem que acontecer. Não pode cair no esquecimento. Aí depois você tem que criar um espaço para conversar com essa pessoa. Porque tem, assim, aí você tem que conhecer um pouco as pessoas. E quando você começa a ouvir as pessoas, dessa maneira que o Momo nos ensina, você passa a conhecer as pessoas. Você sabe que pessoa você pode ouvir em cada momento. É uma pessoa muito prolixa, que vai te contar toda uma história, para depois chegar, né, onde quer. Então você tem que ir aprendendo, né? Cada pessoa tem um jeito, né? Administração do seu tempo. Sim! Tá vendo, galera? Nós vamos chegar no que você quer, viver o tempo. Então isso é importante, que você vai né, conhecendo cada um e aprendendo a ouvir. Então todo mundo falava para pessoas que tinham um problema ou que tinham alguma coisa, vai falar com o Momo, vai falar com ela. E aí ninguém entendia por que falar com ela. Você ia dizer assim? É que esse espaço foi criado exatamente para isso. Para que tivesse uma interrupção dos seus afazeres e parasse para ouvir o outro e dar de si, houvesse uma troca. E aí o que aconteceu ao longo desses anos? Pessoas não vêm porque não têm tempo, não pode deixar os seus afazeres estar aqui. Então é a coisa de realmente, de um conjunto administrar o tempo, às vezes, para quem possa se dispor a ter esse tempo. De ouvir, de falar. E aposto que tem sido um aprendizado, né? Porque uma sala cheia dessa, muita gente não pode estar, porque o trabalho tem que continuar. Mas podem revezar, né? Vamos aprendendo, né? Que coisa boa. Então, tão pouco nós estamos aqui falando disso, né? Por que será que as pessoas falavam para procurar como, né? Vocês devem conhecer pessoas. Falam assim, vai falar com tal pessoa. Você não conhece gente assim? Por que você não fala com tal pessoa? Ela pode te ajudar. Né? Tá cheio. Não tá cheio? Eu um pouco. Um amigo, né? Ou na hora que precisa, você tá ali, amigo. Ou porque eu não quero resolver, ou porque eu não quero ouvir, ou porque eu não sei, ou porque eu tô sem tempo. Por que você não fala com tal pessoa? Ou porque aquela pessoa tem um dom diferenciado, ela é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que vai acalentar aquela situação para a pessoa que está precisando ser ouvida. Então as questões eram assim, será que Momo era tão sensata assim que as pessoas, né, a procuravam?
tinha sempre um bom conselho para dar? Será que era isso? Será que ela encontrava sempre as palavras certas para dizer? Será que ela proferia frases sábias e justas? Fazia alguma coisa para deixar as pessoas de bom humor? Né? Sabia fazer mágicas? Conhecia alguma fórmula secreta para fazer as pessoas se esquecerem de suas preocupações? Né? Sabia prever o futuro de alguma maneira? Momo sabia fazer melhor que ninguém era ouvido. Tinha um dom. Tinha um dom, só ouvia. Não tinha tempo. Né? Ela tinha Ela tinha tempo, né? Para ouvir as E pessoas. a mão não trabalhava. Não pegava por isso. Será que o Momo trabalhava? Eu não vou contar, eu tenho que ler o livro. Os amigos dela, eu falei, ó, o Gigi ele era o varredor de rua. O Belo é o varredor de rua, o Gigi era o... Não tinha metas. Hã? Não tinha metas pra cumprir. Mas sabe que a gente tinha igual na Biblioteca Central uma Momo. Quem trabalhou com ela sabe, eu sou uma amiga nossa que se aposentou. Era a Momo, ela estava sempre disposta a ouvir, sempre disposta a dar conselho. Você perguntava uma palavra, fazia uma pergunta para ela, ela contava uma história para chegar onde queria. A gente não tinha tempo para ela, mas ela sempre tinha. Mas ela tinha tempo. A pessoa é assim. Tá vendo como provoca o negócio? Provoca. Muito bem. Então, gente, ó, agora eu vou dar um exemplo de como ela sabia ouvir. Eu trouxe só um pedacinho, pra não ficar cansativo. De uma conversa dela. Lembra do Bebo que eu falei? Ele era de difícil resposta, que é ansioso, eu podia conversar com ele. Fazia uma pergunta, ele demorava a responder, né? Ele ficava pensando horas sobre aquele assunto, só falava quando ele tinha certeza das coisas. Então, mas demorava. Mas Momo conversava muito com ele. Então, eu trouxe um diálogo dele. Como às vezes o que parece estranho ou aquilo que às vezes dá na gente um certo desgaste traz uma riqueza muito grande quando a gente tem essa paciência de estar em contato com essa pessoa, né? Aí a gente está falando um pouco dos diferentes, né? Todo mundo tem no local de trabalho ou na nossa vida, nossa família, né? Alguém que você fala, ih, ela já vem, ó. Vai você, né? Ou um cliente, alguém, né? Alguém do nosso convênio, sempre tem. Ah, não, vai você. Então, Momo traz essa reflexão para nós, né? Quando você se imbui dessa paciência, dessa interiorização, desse preparo interno para ouvir as pessoas sem distinção, você acaba tendo como retorno algumas coisas importantíssimas, né? Aí ela estava conversando com o Beto, né? Somente ela se dispunha a esperar as horas, os dias para uma resposta e depois entendia o que Beto dizia, né? Que ele queria dizer. Também tinha isso, né? Ele falava, depois você tinha que refletir para entender o que ele estava falando. Certa vez ele disse, às vezes, eu trouxe esse trechinho que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Às vezes, temos à nossa frente uma rua muito comprida, mesmo que ele era varredor. Achamos que ela é terrivelmente comprida e que nunca seremos capazes de chegar até o fim. Ficou olhando para longe, com ar distraído, e depois continuou. Então começamos a nos apressar. E nos apressamos cada vez mais. Cada vez mais levantamos os olhos e temos a impressão de que o trabalho que temos pela frente não diminuiu em nada. Né? Nosso esforço aumenta. Começamos a sentir medo. Acabamos ficando sem fôlego, completamente esgotados. E a rua continua inteirinha na nossa frente, tão comprida quanto antes. Não é assim que se deve fazer. Nunca devemos pensar na rua inteira de uma vez. Está entendendo? Devemos pensar apenas no passo seguinte, na respiração seguinte, na varrida seguinte, e continuar sempre pensando só naquilo que vem a seguir. Fazendo assim, temos prazer. Isso é importante e o trabalho sai bem feito. Né?
De repente, verificamos que, passo a passo, chegamos ao fim da rua comprida, sem perceber e sem perder o fôlego. Vale a pena esperar a resposta dele. Não vale a pena? Esperar as reflexões dele, né? Então ele está falando do trabalho dele, do cotidiano dele, mas nós não fazemos isso. Corremos de ansiedade, damos gastrite, como se alguma coisa fosse resolver, ficamos nervosos, perdemos a paciência, deixamos de dormir, né? Deixamos de comer, ficamos, né, impacientes com os nossos pessoas próximas, nossa família, porque a gente está pensando, achando que a gente tem a vida toda, o tempo todo pela frente, né? Achando que a gente tem esse domínio. Aí vem dessa lição aí para nós, ó. Uma coisa de cada vez, uma respiração de cada vez, um dia de cada vez, um tempo de cada vez. Não é legal? É? Então essa conversa da mão com ele. São os presentes quando a gente consegue ouvir as pessoas. Só que a vida de Momo mudou. Por quê? Ela foi ficando sozinha lá no lugar que ela morava numa ruína, no teatro abandonado, né? Então ela queria uma explicação. Os amigos que procuravam ela, que estão lá para ouvir as suas histórias, eles tinham sumido no psiquiatra. Ela percebeu que crescia a presença dos homens cinzentos, que são aqueles, né, que convenciam as pessoas a deixarem de fazer coisas em suas vidas para poupar tempo. E quanto mais as pessoas poupavam tempo, menos tempo elas tinham. Então os homens cinzentos, eles passavam o tempo todo convencendo as pessoas, né? Por que ela fazia isso, por que ela fazia aquilo. Tem um exemplo de um personagem, que um homem cinzento. Isso aqui, gente, quando fala dos homens cinzentos, a gente pensa na modernidade. O mundo mudou, né? E todas as modernidades que tem aí, para mim, eu interpretei como os homens cinzentos. São os ladrões do nosso tempo. Alguém falou trânsito aqui, né? Loucura, um passando por cima do outro, né? Quais são os nossos ladrões de tempo hoje? Informática. Ansiedade, a pressa, a informática, Facebook, a televisão, as redes sociais, o egoísmo, né? O egoísmo, a centralização, né? Então, olha que interessante. Olha que interessante. Um personagem aqui, um homem cinzento. Então, ele caracteriza muito o homem cinzento. Por quê? Porque ele usa terno cinza, maleta cinza, sapato cinza. É uma legião de homens. É só homens, não faz mulher não. Só homens assim. E qual é o trabalho dessa legião que só cresce? É convencer as pessoas a usar melhor o seu tempo. Né? Então, o papel deles ali na história é essa. Aí ele chega perto de um senhor barbeiro, tinha lá sua barbearia, né? Que vivia cheia de clientes. E a rotina dele era assim: ele tinha a barbearia, ele tinha os agendamentos dos clientes, ele tinha uma mãe que era surda, ele cuidava da mãe da casa, ele tinha uma amiga que era, dá a entender que é uma paquera, você sabe, o livro lá parece que é uma paquera, mas ela era paralítica, ele visitava todos os dias e levava flores para ela. Aí ele, uma vez por semana, ele cantava no coral, né? E todas as noites ele se colocava frente à janela dele e ficava ali olhando a noite, olhando as estrelas, olhando as nuvens, pensando o que tinha feito no dia na vida dele. E quando ele lá estava na barbearia, atendia os clientes, ele cantava, ele contava histórias, essa era a vida dele.
Até que chegou um homem cinzento e começou a falar para ele assim: por que você tem que cuidar de sua mãe? Você fica lá cuidando dela, falando com ela, ela é surda, ela não te ouve mesmo. Aí com o passar do tempo ele ficou pensando, aí vinha sempre que você está perdendo tempo fazendo isso. Aí ele chegou à conclusão que ele deveria botar a mãe no asilo. Ele pôs a mãe no asilo. Aí ele falou assim: por que você continua levando flores e visitando a senhora Dária lá? Por que você faz isso? Você pretende casar com ela? Não, ela não pode, ela não tem como casar com ela. Então, estou só perdendo tempo. Você vai visitá-la, né? Não, mas ela gosta das minhas visitas, a gente conversa sobre muitas coisas, né? Ela me faz bem. Não, mas se você não vai se casar com ela, você está perdendo tempo. Aí ele resolveu que ele não ia mais visitar essa senhora. Tá bom. Aí ele cantava no coral. Aí ele tinha que ir lá no coral. Mas por que você canta nesse coral, né? Ele te traz o quê? Te traz algum benefício, né? Você canta lá, você não tem uma voz, você não é uma voz assim, né, das mais importantes lá no coral. Afinal de contas, esse coral é um coral só aqui da sua igreja também. Que repercussão é desse coral? Está perdendo tempo de lá. Né? E assim ele foi deixando tudo que ele fazia na vida dele, né, que tinha a ver com a parte interna, emocional, com a satisfação, ele foi deixando para não perder tempo. Né? Aí um belo dia, Momo encontrou com ele e percebeu que ele estava triste. Ele já não cantava mais, ele já não tinha mais histórias para contar, porque ele só trabalhava. Ele só fazia o trabalho dele. Né? E aí ela percebeu que ele tinha sido contaminado pelos ladrões do tempo. Né? E aí vem essas questões aí, ó. E esse era o discurso deles, dos ladrões do tempo, dos homens cinzentos. Tempo poupado e tempo dobrado. O futuro pertence a quem poupa tempo. Aproveite melhor a vida, poupe seu tempo. O tempo é precioso, não perca. Tempo é dinheiro, economize. Só que tinha uma situação. As pessoas faziam isso, mas ninguém tinha mais tempo. Ele não usava isso para o seu bem-estar. Né? Ele deixava de fazer coisas que ele gostava. Né? E aí, né, em função da nossa vida moderna, a gente vai fazendo isso também. Quanta coisa a gente deixa de fazer que a gente gosta para poupar o tempo. Só que às vezes quando você vai fazer uma avaliação, você fala assim: tá, eu deixei de fazer aquilo porque eu não tinha tempo. Mas e agora? O que eu estou fazendo com o tempo que eu fazia aquilo? Você não está fazendo nada. Você não consegue voltar atrás. Aí você fala assim: não estou fazendo mais nada. Eu gostava tanto de fazer aquilo. Né? Não acontece isso? Acontece. Satisfação, uma coisa interna. Ninguém parecia notar que ao poupar tempo, na verdade estava poupando, né, se poupando de outra coisa. Ninguém queria admitir que a sua vida estava se tornando mais pobre, mais monótona, mais fria. Né? Quem mais sentia isso eram as crianças, pois ninguém tinha mais tempo para elas. E aí o que o Momo percebeu? Às vezes as crianças fugiam e iam brincar com as crianças lá desse anfiteatro. Só que ela percebia que as crianças levavam brinquedos. E cada vez mais brinquedos sofisticados. E as crianças não brincavam entre si. Iam para lá e brincavam com os brinquedos. E aí ela falava: que triste, porque aquele brinquedo, não conta história para aquela criança. Aquele brinquedo é só a criança que manda naquele brinquedo. Só o brinquedo faz o que ela quer. Né? Então, as crianças aprenderam a brincar com as coisas. As crianças não sabem mais brincar com as crianças. Ela fala isso. Então, já não tinha mais importância alguém gostar de seu trabalho ou fazê-lo com prazer. Pelo contrário, isso acarretava perda de tempo. A única coisa importante era que cada um trabalhasse o mais possível no menor tempo. Vocês já viram isso? Nossa, ele nunca tocou isso aqui. É sempre assim, sempre toca na hora errada. Quem te ligou tá com tempo.
Nem olhei, desliguei. Coitada. Desculpa. Então, às vezes acontece isso, né? Essa é uma exigência do mundo moderno, não é? Alguém falou aí, né? Tem coisa das metas e tudo. Mas é uma exigência do mundo moderno. Então, hoje, o que no mundo do trabalho, o que se pede mais? A gente fazer cada vez mais em menor tempo, né? As competições são assim, mais em menor tempo, tudo em menor tempo. Né? Então, a gente acaba entrando nessa engrenagem aí, né? Essa exigência. E vamos deixando as outras coisas. Vamos deixando. Né? Aí, não quero que ninguém fique em depressão, hein? É só uma reflexão pra gente ver o que a gente vai fazer com o que a gente faz, né? Com o nosso tempo. Não quero que ninguém deprimido daqui. E aí, um certo dia, Momo ouvi isso, ó. Vou lhe dizer uma coisa, Momo. As coisas mais perigosas na vida são os sonhos realizados. Né? Não tenho mais com que sonhar. Então, o que acabou acontecendo? As pessoas foram economizando tempo, né? Foram perdendo seus sonhos. Foram perdendo, né? E aí, quando você realiza o sonho, você quer mais. Quando você já não tem mais sonhos, você vai fazer o quê? Você vive em função de uma rotina, de uma engrenagem, né? de uma constância de vida aí. Aí eles conseguem fazer uma coisa interessante. Como faz uma reunião com as crianças, com o Gigi, e até o Beco Varredor lá já estava mais falante nesse período. Aí eles resolvem fazer uma reunião lá nesse anfiteatro, no domingo, fazendo um apelo, né, para as pessoas todas, principalmente para os pais, com relação ao tempo. Aí eles fazem um monte de cartazes, fazem passeada na rua próxima, chamando para essa reunião do domingo. Poupar tempo? Para quem? Por quê? Vocês não têm mais tempo. Nós, as crianças, lhe diremos, né? Seus filhos gritam alto, roubaram seu tempo, é um assalto, né? Tempo, onde está ele? Grande segredo. Eram as faixas assim, chamando para reunião. Coitado, ninguém apareceu. Né? Afinal, estava todo mundo tão ocupado que não tinha tempo para essa reunião. Aí faz a gente pensar também um pouco, né? Nos chamados que às vezes a gente tem e a gente não tem tempo, né? Os amigos que convidam, as crianças que querem fazer isso, aquilo, e a gente não tem tempo. Aí, em função desse movimento, né, não podia ser diferente, todo ser, né, que faz um movimento diferente do que está posto, né, do que é regra, do que é norma, Momo começou a ser perseguida pela legião de homens cinzentos. Afinal de contas, ela estava atrapalhando o trabalho dos homens cinzentos, ladrões de tempo. Foi então que Momo, né, aí apareceu na vida dela a tartaruga Cassiopeia. Era uma tartaruga que a levou até o mestre Hora, né? O mestre Hora, o Senhor das Horas, ele é quem distribuía o tempo para todos os seres humanos. E a Cassiopeia, ela era amiga desse mestre Hora. E ao saber que Momo estava vivendo essa situação de perseguição e que Momo tinha muita preocupação com o tempo, o mestre Hora pediu que a tartaruga, imagine quanto tempo ela levou para ela buscar Momo. Ela foi buscar Momo para levar até o mestre Hora, que é aquele que distribuía o tempo. Tá? Os cinzentos eu tinha dominado. Os cinzentos. Só, esse autor ele é fantástico. Só que essa tartaruga Cassiopeia, ela, a carapaça dela, ela tem o dom de prever o futuro. Então, como ela tem esse dom, ela sabia onde os homens estavam. Por isso que ele pediu para ir buscar. Então, ela só transitou por lugares em que os homens cinzentos não estavam. Porque quando ela chegou com o Momo lá na frente do mestre Hora, a Momo pergunta, mas
A Momo nem sabia que ela estava sendo perseguida aquele tanto. Mas se eles estavam me perseguindo, como que você conseguiu me trazer até aqui, já que eles estão em todos os lugares? Aí ela revelou o segredo. É que ela tinha uma mágica, ela era um pouco, né, mágica, e ela tinha o poder lá no casco dela de verificar onde eles estavam. E assim ela levou Momo até lá. Né? Aí ela chegou num lugar maravilhoso, que ela nunca imaginou estar. Aí eu busquei essa figura aqui, porque eu achei esse relógio bem bonito, para tentar retratar um pouco o lugar que ela chegou. A Momo chegou no lugar de onde vem o tempo. Ela foi se encontrar com o mestre Ori. Aí agora começam os diálogos que eu acho mais bonitos do livro. Né? Que é esse diálogo dela com o mestre Ori a respeito do tempo, essa reflexão dela a respeito do tempo. Né? Aí ela chega, é um lugar, para chegar lá, ela passa pelo beco do nunca e chega a casa de lugar nenhum. Ele usa todas umas frases assim, né? Passa pelo beco do nunca, chega a casa de lugar nenhum, né? E aonde ela, que é nessa casa onde vem o tempo. Aí ela vai chegar numa sala, ela é recebida, né, pelo mestre Ora, numa sala onde ele tem muitos relógios, todos os relógios que vocês possam imaginar, grandes, pequenos, relógio d'água, relógio de sol, relógios modernos, relógio de diamante, de ouro, todos os relógios que vocês podem imaginar tinha nesse lugar, né? Tinha lá. E Momo ficou assim, né? Ela ficou maravilhada com aquilo, né? Ela falou, entendi, né? Aí ela vai perguntando para ele por que daqueles relógios, por que daquele lugar, né? E começa a impressão que ela tem a princípio, que ele era muito velho. Aí quanto mais ele se aproxima dela, ela vai vendo que ele é jovem, que ele não é velho. Aí quando ela se distancia dele, ela acha que ele é velho. Então fica naquele jogo assim, sabe? Quando ele se aproxima dela, ela vê ele novo. Quando ele se afasta, ela vê ele velho. Né? A primeira coisa que o mestre Ori ensina a Momo é um enigma. Aí eu quero que nós juntos aqui pensamos esse enigma, vamos ver se a gente consegue decifrar. Primeira coisa, quando ela chega lá para conversar com ele sobre o tempo e para entender por que os ladrões de tempo estão fazendo isso com as pessoas, aí ele pergunta para ela isso. Então eu quero que você decifre esse enigma para mim. Né? Ela falou, mas pergunta para ela, você é boa em enigma? Ela falou, eu acho que eu sou, né? E aí ele fala para ela assim, moram numa casa 3 irmãos diferentes. 3. Mas cada um se parece com os outros 2. O primeiro não está, só vai chegar depois. O segundo não está, já foi embora. Só o terceiro está em casa agora. Sem ele não haveria os outros 2 no mundo. E ele existe porque o primeiro e o segundo. Se você olhar bem, não vai ver o terceiro. Só vai enxergar o segundo ou o primeiro. Então me diga, serão os 3 apenas um? Ou serão 2 ou até nenhum? Esses senhores são os 3 governantes de um mesmo reino, dos mais importantes. E é que eles mesmos, além do mais, dentro desse reino, eles são iguais. Que pode ser? Presente, passado, futuro. Gente boa! Logo de cara, assim, ó. Não li. Não li. Você leu o livro, hein? Não li. Você leu o livro. Mas já marquei para ler. Presente, passado e futuro, né? Então, olha só que coisa. Então, os 3 moram na mesma casa. Parece, né? Eles se parecem. Vamos ver então.
primeiro não está, só vai chegar depois. É o futuro, né? O futuro está sempre para chegar, né? O segundo não está, já foi embora, é passado. E o terceiro é o menor dos três. É o menor. É o único que está em casa, é o presente, é agora, o momento. E daqui a pouco já não é passado. Né? E qual é o grande reino que os três governam? É o tempo. Né? Que casa é essa que eles moram? É o mundo. Aí eu pergunto para vocês, o que nós fazemos com esse trio aqui? Futuro, passado, presente. O que nós fazemos com o nosso presente? Deixa eu virar passado rapidinho. Vai empurrando. A gente fica tentando viver o momento. A gente tem uma cultura de viver pouco presente. Como a gente não vive com atenção, né, focada naquilo que realmente é a nossa essência, então o presente vai acontecendo. Só que ele acontece muito rápido, então a gente perde. E o presente é que vive o futuro. Então, meu futuro depende do meu presente. Só que nós, seres humanos, tem pesquisas que mostram isso. A gente vive pensando no futuro ou preso no passado. Né? Vocês não conhecem pessoas que parece que o passado é uma mala gigante que carrega? Ou de lembrança, ou de sofrimento, ou de angústia, ou de perda, né? E muitas vezes isso não deixa a pessoa mudar, não deixa ela viver o momento agora, ela não se dá essa oportunidade, porque está presa lá atrás. Porque quem faz isso no momento do presente é inconsequente. Isso. É taxado de inconsequente. Isso. Tem essas avaliações, né? As pessoas não dão importância às coisas, né? Não vê as consequências. Né? E as pessoas mais que querem uma libertação, né? Às vezes vivem lá no futuro, como se fosse acontecer uma mágica. Né? O futuro vai vir e eu vou ser feliz. Né? E às vezes não vai nem chegar lá. Pior que é. Só o tempo. Você assistiu de volta? Esperando. Às vezes você nem sabe onde é que você vai, né? Quando você vai. A ansiedade empurra a pessoa. A Oi? ansiedade leva a pessoa lá na frente. A ansiedade. Então, às vezes, quando a gente está muito assim, né? Se a gente conseguir ter aquele tempinho para pensar, puxa vida, deixa eu pensar uma coisinha de cada vez. Lembra a lição do varredor? Um dia de cada vez, um pensamento de cada vez, né? Devagar também é pressa, devagar também chega lá. Devagar também chega lá, né? Não, tô aqui botando tartaruguinha aí no negócio. Né? Você viu aquela frase assim, né? Vou devagar porque eu tenho pressa. Porque já tive pressa. Também tem uma música, né? Sorriso porque já sofri demais. Ah, já tem uma música também. Né? Então quando a gente tem muita pressa, tem que ir devagar, porque se correr muito pode não chegar. Não é assim? Ah, pensei que a gente ia ficar a tarde inteira no Enigma. Colega, Isso aqui é brincadeira. Mas vamos lá. Estou adorando esse grupo participativo, reflexivo, ó, coisa boa. Significa que você vai voltar mais vezes. Você vai ter um tempo pra nós? Vai ter mais tempo. Ó, aí tem que arrumar outro tema, né? Procurar outra coisa. Tem muitos. Aí olha só, essa menina é danada. Ela pergunta ao mestre Ora, afinal, o que é o tempo? Ela não está satisfeita ainda não. Ela quer saber o que é isso. O que é? Quer porque quer, nós também estamos querendo. Parece quem? Oi? Parece quem? Parece quem, né? Parece quem. Isso que eu gostei tanto, né? Vou contar uma parte. Lá no sítio que a gente morava, é assim, lá no fundo, uma pedreira enorme. Aí pena que eu não pensei nisso, que tem no Google, tem imagem lá do Google dele. Tinha que ser Minas Gerais. É Minas. Não tinha que falar, né? Não acredito. Então, assim, lá no fundo, a pedreira enorme, a pedreira, e lá em cima da pedreira uma mata.
Dos lados, montanhas também. Então a gente morava num vale mesmo, não era um vale muito grande. E aí eu adorava andar, né? Porque a gente lá, a companhia quando a gente era criança, era a natureza mesmo. E aí eu tinha uma curiosidade para saber o que tinha atrás daquela pedra, daquele outro lado. Do outro lado, aquelas montanhas, não tinha o Google Maps ainda. Fiquei tão feliz o dia que eu entrei e vi, nossa, olha a casinha, de onde tem a casinha lá, assim, ó, onde a gente morava. Mas eu tinha uma curiosidade para saber. Aí meu pai, teve uma época que ele criava cabras. E as cabras eram criadas lá na pedreira, sempre cabra adora pedreira. E aí, um certo dia, meu pai falou que ia lá recolher umas cabras que estavam num lugar da pedreira, que elas não conseguiam sair. E eu chorei, porque eu queria ir. Porque eu queria ir. E aí, meu pai me levou. Fui lá em cima da pedreira. Mas o que eu queria? Ver o que tinha do outro lado. Mas cheguei lá, não tinha como ver. Não tinha jeito de ver. Né? Não tinha como olhar do outro lado. Agora hoje eu já sei. Agora hoje eu descobri. Do outro lado tem outra pedreira, com outra mata, e lá do outro lado tem outro sítio, outras coisas. E agora eu tive que esperar, né? Engraçado, né? Mas vamos lá. Só uma parte, fechando parênteses, né? Ele fala pra ela, né? Que ele existe, mas não se pode pegar o tempo. Ele pergunta para ela, né, o que é o tempo. Aí ela fala, ele existe, mas não se pode pegar o tempo. Segurá-lo também não. Será uma espécie de perfume? Ela começa a perguntar para ele. Mas é uma coisa que está sempre passando, né? Deve vir de algum lugar. Será que é como o vento? Será uma espécie de música que a gente não ouve porque está sempre ali? Mestre Ora conta a Momo um segredo. Então ela não sabia. Sou o distribuidor do tempo. Minha tarefa é dar a cada ser humano o tempo que ele cabe. Né? E ela está se perguntando, o que é? Aí ele fala para ela, sou eu que distribuo o tempo. Aí ela fica contente, né? Porque ela está lá, ele distribui. Aí ela logo pergunta, né? Você pode impedir que os homens cinzentos roubem o tempo das pessoas? Já que ele distribui? Não, porque são as próprias pessoas que devem decidir o que fazer com o seu tempo. São elas que devem defendê-lo. Né? Por que então você tem tantos relógios? Um para cada pessoa? São apenas uma imitação imperfeita de algo que cada ser humano, né, que cada humano tem no peito. Então, para ele, o relógio é a imitação do coração. Né? Então, olha que interessante aqui. Alguém falou logo de cara quando a gente começou aqui. O tempo a gente que faz. É conveniência de cada um. Conveniência de cada um. Né? Então, o que eu faço com o meu tempo? Escolha minha. E os homens cinzentos somos nós mesmos. E os homens cinzentos somos nós mesmos também. Nós também roubamos o tempo dos outros. Nós também buscamos empecilho. Nós também deixamos que ele opere. Né? E também nós somos vítimas deles, né? Você pega um trânsito, por exemplo, o que você faz, né? Você pega uma situação aí que você tem que estar. Que não pega nem 3G e Wi-Fi. Então, que não pega nem o 3G nem o Wi-Fi, ela tá falando, né? Fica lá parado. Muita gente vê o trabalho como ladrão de tempo. Porque não tem alegria, não tem satisfação, não faz aquilo que gosta. Né? Não vê prazer, não vê significado no trabalho. Eu trabalho como ladrão de tempo. Eu estava olhando no Facebook outro dia, me deu uma tristeza. Sabe o que eu vi no Facebook? Uma pessoa que trabalha no Unicamp, pelo visto não há muito tempo, dizendo que está vindo para a forca. Né? Entendeu? Falei, nossa, que triste. Então a gente vem com tanta... aprendeu tanto significado nas coisas, pessoas e tal. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Gosto, estou num lugar que eu prezo muito, né? Ainda mais, né? Vindo de Minas, de onde eu vim, quando passa no Unicamp na televisão, meu pai liga e fala assim,
Passou em câmera de televisão. Eu falei, pai? O que falou aí no encontro? Eu nem vi. Tive tempo, ele teve. Ele deu. Então, e às vezes a gente chega lá, as pessoas perguntam um monte de coisa, você nem sabe o que, né? Eles estão lá vendo, atentos, eles vivem no outro tempo. Minha cidade, ó, ponto de referência, né? Não existe. Não, é Juiz de Fora. É Juiz de Fora, é a cidade, vamos dizer assim, a metrópole. Mas nós somos de Taruaçu. Tem um mapa. Tem no Google. Ó, tanto existe Taruaçu, é a terra da mãe do Itamar Franco, que foi o presidente do Brasil. É. E o Itamar Franco, eu tenho até fotos, se der tempo eu posso mostrar, mas tá no meu computador. O Itamar Franco, uma parte também, vamos lá. Na história do momento, vamos lá. O Itamar Franco, quando ele foi presidente da República, pelo fato da Dona Itália ter nascido em Taruaçu, ele ajudou muito a nossa região lá. Pra vocês terem uma ideia, a cidade mais próxima de Taruaçu chama-se São João Nepomuceno, onde o carnaval é 10. Então, Taruaçu é distrito de São João Nepomuceno, tá? Que é uma cidade maior. Juiz de Fora já é metrópole mesmo. Juiz de Fora tem muito comércio, tem os hospitais, a área da saúde, a Universidade Federal, tem outras universidades particulares. Então é uma cidade já, né? Tem o aeroporto, né? Tem essas coisas. 40 minutos do Rio. O pessoal de Belo Horizonte fala que nós somos carioca do prédio, porque a gente também bem próximo do Rio. 40 minutos não, 1h40 do Rio. Então tem essa parte aí, né, geográfica. Mas ali é a zona da Mata Mineira. Então, quando ele foi presidente, o que ele fez para Taruaçu? De Taruaçu a São João Nepomuceno, levava no mínimo 3 horas de ônibus, aqueles ônibus, né, que vê um poste para um moeirão, né, nem poste, não tem poste. Vê um moeirão de cerca, para, né? Então levava 3 horas. Só que assim, né? Taruaçu estava aqui, São João Nepomuceno aqui. Aqui era uma montanha, um morro, umas pedreiras, uma coisa enorme aqui. São João lá. Aí ia por aqui, levava 3 horas para chegar lá. O que o Itamar fez? Mandou cortar aqui, ó. Sabe quantos minutos leva de São João ao Taruaçu? 20 minutos. Você sabe o que já tem? Sabe o que já tem em Taruaçu hoje? O ônibus, a minha irmã foi lá outro dia e me ligou. Porque tem que ter essas informações. Me ligou e falou, ó, você não vai acreditar. O ônibus lá de Taru, o ônibus de Taru tá assim, Taruaçu via aeroporto da Mata. Ele não brinca. Eu preciso de uma foto desse negócio. Então, ou seja, o tempo passou, estamos em civilização. De Taruaçu para o aeroporto. Agora vou fazer uma piadinha, ou seja, não tem que olhar o vice, tem que olhar a mãe. Não, não presente. Quando a Dona Itália. É a mãe. Mas trouxe bastante desenvolvimento para lá. Bom, fechando aí, né? Fechando. Vocês viram por que eu gostei desse livro, né? Vocês perceberam, né? Contar uma historinha comigo mesmo. Contar uma historinha comigo mesmo. Bem de mineiro, né? Bem de mineiro. Bom, aí outro trecho lá do livro, ó. Assim como vocês têm olhos para enxergar a luz, ouvidos para ouvir os sons, também tem um coração para perceber o tempo. Né? Todo tempo que não é percebido pelo coração é tão desperdiçado quanto seriam as cores do arco-íris para um cego ou um canto de um pássaro para um surdo. Então, que lição esse pedacinho traz para nós? Que reflexão. Vou ter que cortar do lado essa frase. Laboratório de sensibilidade. Então, que lição, né? Tudo que eu não percebo do coração, não estou ligada com sentimentos, que não faz sentido na minha vida, está desperdiçado.
Né? E aí, olha, o Momo faz uma pergunta e que a minha coleguinha aqui da frente já começou aqui o nosso encontro falando disso. Quando meu coração parar de bater, o tempo terminará para você, minha filha. Ou seja, o tempo existe na nossa vida enquanto a gente tem vida. Né? Então, se tem vida, nós temos o tempo. Se não temos o tempo, temos a vida. Né? O tempo não passa, né? Não é herança, né? Você morreu, acabou o seu tempo. Aí fica o tempo dos outros. E cada um tem o seu tempo. Não sobre isso. É a escolha de cada um. Querem conversar um pouco? Cada um escolher seu tempo? Então vamos aproveitar esse tempo, né? Isso! Essas duas mineiras para falar. O que nós aprendemos aqui? Ó, eu sou de lá, sou mineira também, boba. Então, Você de Ervalha? Ai, pertinho lá. Eu saí de lá com 3 anos. Verdade, você voltou lá depois? Ai, volta agora lá. Volto já. Vai lá, ó, eu vou te dar uma dica, ó. Azul, né? Tem voo direto de Campinas lá. Se quiser ir de avião, e tem promoção também. Baratinho. Eu vi esse dia no aeroporto lá. Você tem uma ideia, olha a evolução dos tempos. Direto pra lá. E dali, ó, chegou ali. Meu pessoal veio tudo pra cá, né? Isso, meu pessoal veio pra cá. Agora eles voltaram pra lá outra vez. Vai visitar as pedreiras agora. E agora eu tenho pessoal pra ir lá, eu vou na casa das minhas tias que trabalham lá. Meus irmãos já foram e agora Não esquenta não, é logo ali. Mas eu não vejo a hora de ir lá. Vai! É bom demais da conta, Bom né? demais. Bom demais, gente. Não pode ir. A última vez que eu fui na a gente tem tempo ainda. Tem avião direto? O aeroporto lá não fica bem numa cidade. Ele ficou uma roça lá. Bem no canavial, né? Porque assim, a localização do aeroporto, lá só tem a pista e a construção do aeroporto. Só que é perto de Juiz de, é 1 hora de Juiz de Fora, aí fica perto de Ubá, do Rio Branco, São João Nepomuceno. Então eles construíram o aeroporto, isso que é para escoar a produção da Zona da Mata Mineira. Manga, leite, arroz, queijo. Queijo é uma coisa que tu mais pro sul de Minas, sabia? Queijo. Doce de leite. Então, aí ele fica assim, não tem uma cidade em volta do aeroporto. Ele foi construído também por conta do Itamar. E aí ele foi construído ali, mas não tem uma cidade em volta. Ele não fica numa cidade. Ele fica a 1 hora de Juiz de Fora. Tá no meio da terra que manda leite e mel. Manda leite e mel. A gente tem tempo ainda? Uns 5 minutinhos na sala. Uns 5 minutinhos. Então, olha, há pouco tempo eu fui a Taruaçu. E eu tenho uma tia que ela, por razões de vida, ela teve que voltar a morar em Taruaçu, só que ela ficou muito infeliz de ter voltado para lá. Porque assim, ela morava em de fora, tudo. Aí eu tive toda uma história lá que o marido dela era administrador de fazenda, e depois a vida deles mudou o curso e ela só mora em Taruaçu. Aí eu fui lá em Taruaçu, faz uns meses, já nem sei quantos. Aí eu falei, tia, como que tá bonitinho? Mas tá bonitinho mesmo, tava tudo florido. Eles pintaram a igreja lá é linda, pintaram a igreja. As casas também recuperaram, parecia até que patrimônio histórico tinha passado por lá. Tá bem bonitinho. Eu falei, nossa, tia, que bonitinho. Acho que eu vou aposentar, vou morar aqui. Não brinca, você vem mesmo? Ai, acho que
agora até eu vou querer ficar morando aqui então, Falei, tia, mas você mora, não olha que lugar é esse que você mora, tão tranquilo, tão gostoso. Nosso país está aqui, você está infeliz por quê? Né? Então as pessoas, lá já tem muitas pessoas que na época saíram e voltaram. Né? Aí eu fui falar isso agora no Padre Pedro. Quando é que eu vou aposentar e voltar para lá? Mas eu não sei se eu vou voltar para aposentar. Eu não consigo, eu não me vejo. Já passou o seu tempo? Já passou o meu tempo. Já passou. Eu já estou aculturada nesse meio, né? Lá tem 2 ruas, a igreja, não tem trânsito nenhum. Já botou o pé no asfalto, né? Pessoal, mas ó, para fechar esse nosso trabalho aqui, quero ouvir de vocês. Vocês gostaram? O que fez refletir? A mim foi muita coisa para pensar no tempo. Eu acho que a gente é muito escravo do tempo, né? Eu acho que hoje as tecnologias eu acho que é um grande vilão. Assim. É muito bom, mas o outro lado é aquilo que suga muito a energia da gente. Então tudo passa muito rápido. Eu percebo muito isso, assim. Por exemplo, antes, você começava o ano, por exemplo, quando eu era criança. Pensava, nossa, eu tenho um ano inteiro para estudar, né? Por exemplo, nossa, isso vai demorar muito. Gente, agora não, a gente já vai entrar em outubro. Quer dizer assim, o que passou lá atrás? Parece que eu nem vi. Então, assim, nós já estamos em outubro, quer dizer, logo já é Natal, já fim de ano vai ter o ano. É tudo muito rápido. As lojas começaram a vender coisa de Natal. Então, aí o que acontece? O comércio estimula. Então, em outubro já tem coisa de Natal. Quer dizer, você já está pensando no Natal, no fim do ano, no ano que vem. Assim, é tudo muito acelerado. Antigamente a gente não era assim, né? A coisa era bem mais tranquila, tudo passava muito devagar, né? As pessoas sentavam na frente, havia coisa passar, né? Ficava na janela. Hoje você não tem tempo de fazer nada dessas coisas, né? Não é que não tem tempo, tem hoje tem no meio desse tempo aí, tem sociedade com Oi? No meio desse tempo aí, tem personagens nos dias de hoje que são como Beco? É Beco, Que não demora, assimilar, o tempo está passando, ele não sabe se ele vai, se dá tempo dele ir, voltar. Porque no meio da gente tem tudo. Ainda tem. Muito Beco para ir, muito Memo, Momo, né? O Memo, Momo, Momo é Mas você falou aquela coisa de a gente viver no passado. Eu vi uma entrevista, uma reportagem dizendo que, por exemplo, o Facebook é uma coisa que está fazendo as pessoas ficarem muito presas ao passado, porque a maioria das pessoas vão procurar ex-namorados, vão procurar coisas do passado. Que não deu certo, né? Vai ligar e você vai ter uma pessoa que não quer comer, porque essa pessoa engordou, para essa careca, é uma coisa A gente está falando das novas tecnologias. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Cabe a nós o quê? A escolher a essência de vida que a gente quer. Né? De vez em quando ela ir lá para ver o povo de Herválio, né? De vez em quando você ter um tempo para as suas coisas, para você. A gente fazer essas escolhas de qualificar nosso tempo. E aprender a conviver com esse mundo, porque não tem volta. Não tem volta. Porque tem muita coisa boa nesse tempo também. Né? Eu não acabei de falar para vocês que eu não sabia que tinha do outro lado da pedreira, hoje eu sei, graças ao Google Maps. Então, né? Tudo bem, né? Passou muitos anos para eu saber, né? Assim, para eu visualizar, mas aquilo ficou na minha cabeça até hoje, mesmo de criança. Eu já sabia, me contar. Meu pai falou, não, lá do outro lado é o sítio de não sei quem, lá não sei quem. Mas eu queria ver, né, aquilo lá. Então, ou seja, esse mundo, ele não vai, ele só tende a continuar nesse processo de aceleração, vamos falar assim, né? Agora cabe a cada um de nós buscar essa essência, né? Do que a gente quer, fazer nossas escolhas, ver o que rouba o nosso tempo, o que é prioridade para mim, o que é importante, né? E a gente buscar a qualidade de vida melhor, buscar ser feliz, acho que interessa, todo mundo quer, a gente quer ser feliz. E quando a gente estiver infeliz, começa a perguntar por quê, né?
que eu estou dessa maneira? Quem pode me ajudar, né? Ou ajudar alguém, ouvir alguém melhor, buscar alguém para te ouvir. Ou seja, se relacionar, né? O mundo dos relacionamentos. É tão difícil hoje, né? A intercorrência que vem à frente pra gente. Tá difícil. Tá difícil. Então por isso que esses momentos aqui são preciosos, né? São muito preciosos. Porque aqui a gente está parando, falando disso. Quem tem esse privilégio, gente, de fazer isso? Acho que mesmo quando a gente tira algumas coisas da nossa agenda, ainda assim a gente vive frustrado, porque você não dá conta de fazer o que você gostaria de fazer, né? O trabalho nosso, a nossa rotina, né? Isso a gente já tem que deixar de lado, o nosso tempo já está investido ali. Mas por fora isso, a gente não consegue dar conta. A gente muitas vezes vive frustrado. Você tinha que fazer determinada coisa que você não consegue fazer porque você não tem tempo. Ainda que você quisesse fazer, você não consegue fazer. Vamos retomar o conceito que você Tem segurança também que a gente tem. Emagreça em 4 horas. Aí vem os para terminar, eu vou levar pegar, né? Olha como que é a capacidade criativa das pessoas. Eu fico impressionada, admiro demais quem escreve assim. Admiro demais. O que o autor fala, né? Para finalizar, como ele escreveu isso, essa história toda, tenho certeza que vocês vão ler esse livro. Talvez alguns de meus leitores tenham muitas perguntas em seu coração, mas temo, né, que não poderei ajudá-los. Devo confessar que escrevi essa história unicamente de memória, tal como me foi contada. Não conheci Momo, nem seus amigos pessoalmente. Não sei o que lhes aconteceu depois e como estão hoje. Quanto à grande cidade, só posso fazer suposições. A única coisa que posso acrescentar é o seguinte: eu estava fazendo uma longa viagem, aliás, ainda estou, quando, certa noite, compartilhei a cabine de um trem com um passageiro muito estranho. Estranho no sentido de que eu não conseguia avaliar sua idade. No início, achei que estava sentado diante de um velho. Logo vi, no entanto, que havia me enganado, pois meu companheiro de viagem pareceu-me de repente muito jovem. Também essa impressão revelou-se falsa. Seja como for, ele me contou toda essa história durante a longa viagem. Quando terminou, nós dois ficamos em silêncio e por alguns momentos. Então o passageiro enigmático acrescentou mais uma frase que não posso decifrar, que não posso deixar de transmitir aos leitores. Ele fala: contei-lhe essa história, disse ele, como se já tivesse acontecido, mas também poderia ter contado como se fosse acontecer no futuro. Para mim, não há muita diferença. Ele deve ter descido na estação seguinte, pois depois de alguns momentos percebi que estava sozinho na cabine. Infelizmente, nunca mais o encontrei. Mas se algum dia voltasse a encontrá-lo, gostaria de lhe fazer muitas felizes. Adorei estar aqui com vocês. Vocês são muito participativos, alegres, gostosos, né? Contentos, né? A gente que agradece. Muito obrigada. Foi excelente, né? Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes. Fortes mãos. Obrigada. Gente, para os colegas, a comissão, a presença da Dani, da pessoa da Dani, da Rose, a gente está muito contente com a presença de vocês. Gostaríamos de contar com vocês sempre que estivesse na Goiânia da Semana, porque é tão gratificante quando a gente trabalha, é nosso, é para nós, e tem uma resposta como essa hoje. Estou feliz.
E o próximo era